outras, os outros níveis de salário acima. É claro que São Paulo também é uma realidade à parte, né? Mas participe do seu sindicato. Não vai tomar mais do que algumas horas por mês. E eu tenho certeza que quando a categoria começar a participar, ela vai começar a tomar os sindicatos dos corruptos, vai começar a tomar os sindicatos daqueles ditos sanguessugas. Então, pessoal, vamos participar, porque nossa categoria só tem a ganhar com isso. Só para complementando, tem uma historinha que eu vi num livro do Mário Sérgio Portela, que eu acho um autor excelente. Eu acho até tu viste uma palestra dele aí que eu vi, pelo menos, você alguma coisa sobre isso. Então a história é o seguinte. Exatamente. O técnico de segurança não tem que ler só segurança do trabalho, tem que ler outras coisas também. O profissional de segurança. O Mário Sérgio Portela conta uma história que é o seguinte. Tinha sei lá, você está vendo uma criança de 5 anos com um pirulito na mão e um rapaz de 20 anos está tirando esse pirulito da criança. Você passa e vai embora. Na hora que você passa e vai embora, você não tomou uma posição política? Tomou. Você ficou a favor do mais forte. Porque você tem certeza que o mais forte vai tirar o pirulito da criança. Então, toda vez que você toma a decisão de ficar passivo, você está tomando uma decisão também política. Você está ficando na situação que é hoje. Então, toda vez pense nisso. Olha, se eu não estou fazendo nada, tu está fazendo sim. Toda vez que você não toma uma decisão, você está tomando uma decisão, deixando como está. Então, não adianta só reclamar, tem que fazer alguma coisa. Então, pelo menos na próxima eleição, vai lá, participa, vota contrário, então, já que você não está gostando daquele pessoal. Porque senão fica nisso. Ah, o pessoal não presta, então a categoria fica fraca porque ninguém apoia, e aí no outro ano só tem aquele pessoal mesmo, vai ganhar de novo, vai continuar fraco, e isso vai se perpetuando por vários e vários anos. Alguma pergunta, senhor Nestor? Bom, eu encontrei aqui a jurisprudência que eu estava falando, é a súmula número 331, que diz que o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, da sociedade de economia mista, desde que haja participação na relação processual e conste também do título executivo judicial. Bom, pessoal, esse bolo todinho, a parte que mais interessa para a gente é a parte de cima, né? Que quando a empresa contratante, quando a empresa terceirizada for inadimplente, a empresa contratante vai ser obrigada, pode ser obrigada a arcar, né, com os custos e com a responsabilidade toda. Isso está lá na súmula número 331. Ok, Mário? Estamos indo para o final já, hein, Nestor? Já são 18 horas, mas a gente começou um pouquinho atrasado, vamos até às 18h15. Isso. Uhum. Mas deixa eu aproveitar, já que tu citaste uma súmula, e acho que muita gente que está nos escutando não sabe nem o que é súmula. Então, vamos explicar o que é isso. Quando tem algum problema jurídico, vai se contratar um advogado, vai se para a justiça, e o juiz vai tomar uma posição. Mas tem muita coisa que não está escrita na legislação. E aí, por exemplo, um juiz lá de Goiânia tomou uma decisão em relação a um determinado assunto que não está na legislação. Outro juiz lá da Bahia, depois outro Acre, começa a se formar uma jurisprudência, ou seja, começa a se formar um entendimento sobre um determinado assunto, apesar de não estar bem claro na legislação. Um exemplo que eu lembro de cabeça, por exemplo, se vocês pegarem a CLT no capítulo 5, vai estar escrito que a insalubridade só gera direito se for contínua e permanente. Mas a gente sabe que a intermitência também gera direito à insalubridade. Existe uma súmula, só que eu não lembro de cabeça. Mas eu não cheguei na súmula. Então, chegamos lá, eu estou falando o seguinte, são vários casos que aconteceram e começou a se formar uma jurisprudência. Só que quando se forma uma jurisprudência, isso acaba indo para um tribunal superior. E quando chega lá no tribunal superior, imagina, toda vez que chegasse uma decisão, eles tivessem que analisar. Então, sobe várias situações. Vai para a primeira instância, sobe para a segunda instância, e aí toda vez que subisse,
o juiz teria que definir, olha, o problema é esse, o problema é esse. É o que ele faz, ele pega, o tribunal vai lá e faz uma súmula. Olha, a nossa posição em relação a este tipo de problema é este. E apesar de oficialmente não ser lei, como foi definido pelo Tribunal Superior, todo mundo acaba seguindo. Isso não significa que daqui a 5 anos, 10 anos, a interpretação não mude, porque a lei vai mudando, a interpretação vai mudando, e se formam novas jurisprudências e novas súmulas. Okay? Mas isso que é a ideia de súmula. Então não basta a gente saber a legislação seca, que já é complicada. A gente precisa, além da legislação seca, saber jurisprudências, súmulas, que é isso que o advogado sabe com maior conhecimento, mas que a gente precisa ter pelo menos conhecimento básico para poder conversar. É isso aí, Mário. Bom, pessoal mandando alô aí, Antônio Zwinglio. Boa noite, Antônio. Braulio Braga também está online, me mandou uma pergunta. Fala. Ele diz, me formei, não sei se é bem uma pergunta, nem li ainda, mas vamos lá. Me formei em junho de 2013. Antes de me formar, trabalhei 6 meses de graça como estagiário de TST no decorrer do curso. Procurei fazer vários cursos relacionados à segurança do trabalho. Assim que me formei, participei de uma entrevista com mais de 20 técnicos de segurança. Alguns tinham experiência de mais de 15 anos. Mesmo assim, consegui entrar na empresa e hoje sou responsável por 2 das 11 empresas do grupo como técnico de segurança do trabalho. Reclamar do recém-formado não conseguir emprego é muito relativo. Bom, aí ó, um bom depoimento do Braulio, né não, Mário? Passando uma experiência de vida dele que nem sempre um recém-formado. O que aconteceu, na verdade? Ele é um recém-formado, mas é um recém-formado que tinha se preparado para as poucas oportunidades que vão ter. Porque, lógico, para o recém-formado, serão menores as oportunidades. Já no papel, lá no jornal, quando o cara lê, 2 anos de experiência, 3 anos de experiência. Mas manda assim mesmo. Porque se não tiver ninguém, ele vai ter que contratar a mesma pessoa sem experiência. Mas ele já estava preparado e já te traz essa oportunidade. Já que falaste várias perguntas, tem o Washington Oliveira, ele mandou aqui pelo Facebook. Ele pergunta assim, motoboy tem direito à periculosidade? E aí é interessante entender o seguinte, não é a profissão que gera direito à periculosidade. Então, antigamente, no passado, existia isso. Então, algumas profissões tinham direito à insalubridade. Eu nem sei se periculosidade especificamente. Acho que também. Mas, hoje em dia, não é a profissão. E sim, se ele está exposto ou não àquelas condições que a gente citou ainda agora. Então, no caso de insalubridade, de periculosidade, ele vai ter que estar exposto a algumas daquelas situações de explosivos, inflamáveis. E se ele tiver energia elétrica e segurança patrimonial pessoal, se ele tiver em alguma dessas situações, aí sim, mas não por ser motoboy. Tá? A princípio, eu nem consigo visualizar porque motoboy ganharia. Se a periculosidade do andar nas ruas, apesar de ser muito perigoso realmente, isso não está previsto em lei, então não gera direito à periculosidade. Exatamente. Bom, mais alguma pergunta? Quer falar alguma coisa, Mário? Já vai fechar? Deixa só eu passar mais uma pergunta aqui da Tânia Silva, que deve ter muito técnico de segurança do trabalho se coçando com essa mesma dúvida. Ela pergunta, professor, no caso do acidente com guindaste que ocorreu no estado do Corinthians, que tirou a vida de 2 funcionários, o técnico pode ser indiciado por homicídio? Na Você verdade, ou eu? Se quiser, eu posso falar, depois tu complementa. Vamos lá. Isso, vai. Em relação à questão da responsabilidade penal, do técnico de segurança ou do engenheiro de segurança, sempre haverá. O problema é o seguinte, o técnico ele tem que sempre se respaldar. E isso que às vezes o cara não faz. Então eu conheço vários casos de problemas na empresa que o técnico havia solicitado, tinha solicitado as proteções necessárias, aconteceu o acidente e depois acabou revertendo a culpa, entre aspas, para o técnico ou para o engenheiro. Só que ele não tinha documento comprovando que ele havia solicitado. Então, há a possibilidade? Sim, sempre haverá a possibilidade. Então, se você está trabalhando numa empresa
todo mundo precisa de dinheiro, e você não tem como sair da empresa, e a empresa você sabe que é ruim, e a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa. Documente-se. Eu já trabalhei em empresa assim quando eu era recém-formado. Documente-se tudo, manda com e-mail para sua casa. Até há uns 3, 4 anos atrás, eu ainda tinha papel aqui para, caso acontecesse alguma coisa, não. Eu tenho que documento provando que eu tentava fazer a minha parte. Isto vai eximir o técnico engenheiro? Infelizmente não, eu achava que sim. Isso diminui a responsabilidade dele, mas não exime. Por quê? Porque se você sabe que há possibilidade de morte, teoricamente, então você deveria ter denunciado aquela empresa. Mas na prática ninguém vai fazer isso. Tá? Então, se você acha que a sua empresa é um problema e que pode lhe trazer um problema futuro, se documente e já vai distribuindo o currículo para conseguir outra empresa. Tá? Porque senão pode sim ter consequência para o técnico por engenheiro de segurança. É isso aí. Lembrando sempre, né, que o empregador arca com a parte que normalmente ele arca com a parte de indenizações e tal, né, e quem deu origem ao acidente diretamente acaba arcando com essa parte penal aí. Então o técnico de segurança do trabalho pode ser responsabilizado, mas como o Mário falou, né, vai haver uma investigação para definir se realmente foi ele que deu origem ao acidente. A importância da documentação e a importância de não ser omisso. Se você está na empresa que não investe, vaza. Bom, o Rafael Ortega também mandou um boa noite. E acho que já está na hora de encerrar, né, Mário? Não vai ficar longo demais e na próxima vez a gente pode se encontrar novamente. Né? Se o pessoal gostar se o pessoal gostar e der muitos curtis aí, nós vamos fazer outro, viu, pessoal? Curte a doidada aí. Então, vamos só para concluir. Vai vender teu peixe, eu vendo meu peixe de novo. Então, só para lembrar, aqui o meu livro, Segurança do Trabalho Organizando o Setor, um livro para quem está começando, para saber o que fazer ao entrar na empresa, tá? 234 páginas sobre segurança do trabalho, de forma bem prática, tipo o Jornal Segurito, essa é a ideia do livro, tá? Então, se tiver interesse, www.jornalsegurito.com. No site também vai ter vários arquivos, vários materiais, assim como tem no site do Nestor. O meu site também ainda está começando, mas tem vários materiais para vocês poderem baixar. Então, vai Beleza. lá, Beleza. Esse aqui é o livro de CIPA, eu já mostrei para vocês. Então, quem quiser adquirir, pode discar aí no Google Segurança do Trabalho NWN, que você chega ao site sem dificuldade. R$ 29,50 hoje. Preço bom. Material bom, quem comprou gostou, são 255 páginas de bom conteúdo. Pessoal, o site está todo vapor também, nós estamos postando 4 vezes por semana, com muita dedicação. Vá lá, leia os artigos, leia os links, que eu sempre deixo links relacionados para você complementar o estudo. E não esqueça também de assinar a lista de e-mail, porque você assinando a lista de e-mail do site, que está no canto direito, você passa a receber todas as postagens do site, os avisos das postagens, diretamente no seu e-mail. Olha que coisa mais cômoda, tranquila. Não precisa você se preocupar de ir lá buscar artigo novo, não. Assina lá do lado direito e você recebe os artigos diretamente no seu e-mail e ainda ganha de grátis 2 treinamentos de PowerPoint de CIPA, que estão sensacionais os treinamentos. Eu não ia oferecer porcaria, né? Os treinamentos estão sensacionais. É isso aí, Mário. Vamos embora? Então tá tudo certo. Até a próxima, então.